Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar do mercado do trigo. O preço do pãozinho nosso de cada dia pode aumentar. Vou conversar com Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG. Nós vamos falar da atual safra 23-24. Você vai ver que a produção florestal no Brasil vem crescendo a passos largos. Vamos comentar de novos mercados abertos pelo agro brasileiro e eu vou conversar também com Cláudio Edmar Fernandes. Ele é economista, diretor da Campo Dourado e nós vamos falar de armazenagem. Quanto custa construir um armazém em uma propriedade rural? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de novos mercados abertos pelo agro brasileiro. O governo federal anunciou a abertura de 6 novos mercados para o agronegócio. Com a Colômbia foram abertos mercados para farinha e óleo de peixe destinados à alimentação animal. Com o Japão foram abertas as portas para carnes enlatadas, bovinas e suínas e também extrato de carne bovina e suína. As aberturas de mercado para a Colômbia representaram um importante avanço para o setor exportador de farinha e óleo de peixe brasileiro. O país andino é o terceiro maior mercado para o produto e as estimativas são de que os gostos com alimentos, brinquedos e roupas para animais de estimação na Colômbia cheguem a 5 bilhões de dólares neste ano. Já as aberturas de mercado para o Japão são significativas para o setor exportador de carne bovina e suína brasileiros. O mercado japonês estava suspenso há 8 anos e a expectativa é de que as exportações sejam retomadas gradativamente agora em 2024. Ao todo, desde o início de 2023, os produtos agropecuários brasileiros já conquistaram a abertura de 71 mercados nas Américas, Ásia, África, Oceania e Europa. As exportações brasileiras do agronegócio entre janeiro e outubro deste ano somaram 139 bilhões de dólares, uma cifra recorde para os 10 primeiros meses do ano. A Ásia foi o principal destino do agronegócio brasileiro entre janeiro e outubro de 2023, com 74 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia, cujo montante alcançou 18 bi. A China se mantém em destaque entre os países de destino do agro brasileiro, com 51 bilhões de dólares em exportação. E agora você vai ver que a produção florestal no Brasil vem crescendo a passos largos. O Brasil bateu recorde no valor da produção florestal no ano passado, registrando 33,7 bilhões de reais e uma alta de quase 12% em relação a 2021, segundo a produção da extração vegetal e da silvicultura, é a PEVS 2022. No ano passado, a silvicultura foi responsável por 9,5 milhões de hectares no país. A silvicultura manteve em movimento de crescimento que se iniciou em 2020 e supera o valor da produção da extração vegetal. Ainda segundo o levantamento, o valor atingido foi de 27,4 bilhões de reais, frente ao índice de 2021, quando registrou 23,9 bilhões de reais, a alta foi de quase 15%, e o potencial de crescimento do segmento florestal é ainda maior. Algumas iniciativas do setor privado têm buscado potencializar essas oportunidades de negócio no campo, facilitando o acesso de propriedades do interior do país aos benefícios da atividade. Maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, a Klabin, lançou um programa de parceria para o cultivo de florestas destinado a produtores rurais, localizados em municípios das regiões de Ortigueira e Telêmaco Borba, lá no Paraná, com o seguinte slogan:
Plante com a Klabin. O Paraná é o segundo maior no ranking de valor de produção de florestas plantadas, atingindo a marca de 4,8 bilhões de reais no ano passado, segundo o mais recente relatório da produção de extração vegetal e da silvicultura. Dados econômicos da silvicultura apontam que a área relacionada ao cultivo de florestas por meio de manejo agrícola apontam para uma expansão no setor no Brasil. Com avanços tecnológicos da agricultura digital, essa atividade torna-se um investimento cada vez mais benéfico para os produtores rurais que adotam a prática. Entre os motivos que impulsionam a prosperidade do setor estão a busca por soluções mais sustentáveis e o desejo dos consumidores por produtos de origem renovável, reciclável e biodegradável, além da agricultura 4.0 e das tecnologias de melhoramento genético aplicadas às árvores cultivadas, que contribuem para o aumento da produtividade da silvicultura. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, e nós vamos falar da atual safra 23-24. Leonardo Machado, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Já faz uns dias que você não aparece por aqui e agora deu certo. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Torcendo para essa chuva aí que chegou a algumas regiões aqui do nosso estado, continue, né? E possa aí salvar essa safra aí, que a gente vai conversar um pouco sobre ela agora, né? Porque tá meio bravo, não tá? Complicado, complicado. A gente vem de uma safra onde que atrasou demais o plantio. Aqueles que plantaram tiveram problema, né, com uma questão de seca, algumas plantas sofrendo com escaldadura, realizando o replantio. Agora as chuvas vieram e esperamos que ela continue para poder nos dar um alívio aí na nossa soja. Mas mesmo assim, com a chegada da chuva bem tarde, a gente corre o risco de ter aí uma quebrazinha na safra, né? Já é esperado, Toninho, infelizmente. A gente teve um crescimento de área plantada, né? Como é comum, o produtor sempre crescendo. Não cresceu na magnitude que cresceu nos últimos anos, né? Esse crescimento esse ano foi mais modesto. Mas a produtividade, com toda certeza, ela vai ser menor do que o ano passado. E dificilmente a gente vai conseguir, dentro do estado de Goiás, quebrar aquela barreira dos 17 milhões de toneladas. E puxando essa fila de problemas, a gente vem aí com uma tendência de preço na soja e no milho, né? Exato. Aí a gente já vem de um custo de produção elevado. Sim. A gente sabe que se a gente pegar a safra 22, 23, agora 23, 24, são os custos mais altos de toda a história. A 22, 23 foi a maior de toda a história. E agora a gente tem essa 22, 23 bastante elevada. E, consequentemente, os preços mitigaram, né? A gente não tem preços que a gente viu quando a gente viu em 22. E então a gente acaba, o produtor, tendo um problema grande, né? Uma safra com produtividade baixa, possivelmente um custo alto e um preço mais mitigado. Ele vai ter que buscar boas estratégias de comercialização para poder ter bom sucesso nessa safra. Pois é, e a pancada não vem só para o produtor, só para o agricultor, ela vem para você também, que é o consumidor. Porque quando você pega uma carne suína, pega leite, pega carne de frango, tudo tem soja e tudo tem milho. Subiu a soja, produziu menos, sobe a soja, sobe o milho, sobe o frango, sobe o suíno. Resumindo, custo de vida para você aí, para a dona de casa, vai lá para cima. Como a gente tem colocado, né? O agro, a produção não é sozinha. Ela tem uma cadeia produtiva que depende daquilo que se produz dentro da porteira que a gente fala, né? Ou seja, tem os serviços, tem os combustíveis, tem a mão de obra, tem o processamento, a logística, tudo. Tem o governo. Isso, tudo que dá suporte para aquilo funcionar. Então, na hora que a gente tem um resultado mais complicado na ponta, esse produtor trava aquele investimento que ele queria fazer e aí começa a causar os impactos em toda a cadeia. Então, esperamos, né, que a chuva continue. A gente sabe que é um ano de El Niño, que é um ano onde que as chuvas estão mais irregulares, porém, a expectativa que a gente tem aí, a gente possa estar em fevereiro e março, tendo uma colheita que, se não for a maior do que a gente teve no ano passado... Mas se for igual a do ano passado, nossa, já está bom demais. Excelente. Já nos traz um alívio bom e já nos traz fatos para comemorar. E aí a preocupação começa a ser a safrinha de 24, né? Porque para você que às vezes não está habituado com o agro,
Quando chega em outubro, a gente, de maneira geral, planta-se a soja em primeiro lugar, certo? Aí, quando chega lá para fevereiro, por aí, final de fevereiro, a gente colhe a soja e planta o milho. E essa safra de milho é chamada de safrinha. Quer dizer, antigamente se chamava de safrinha, hoje é safrona, né? E aí a gente planta milho. Só que como atrasou demais a safra de soja, provavelmente a safrinha de milho que a gente plantava lá em fevereiro já não vai mais plantar, né? E se plantar, vai ser em algumas regiões, porque também tem a janela de plantio, porque já tem problema de colheita também. Então, é um conjunto de fatores que interfere e acaba, infelizmente, aumentando a conta para você que vai consumir todos os produtos que o agro produz. Exato, perfeitamente. E aí, esse é o problema. Como o produtor ele está com atraso na soja, ele vai acabar tendo um atraso no plantio do milho safrinha, muitas vezes não plantar, porque é custo elevado. Risco. Risco. O preço do milho, ele não estava, isso que eu falo não estava, que a gente vai falar um pouquinho dele agora, tão rentável para o produtor investir nisso. Então, o produtor não se preparou tanto para o milho safrinha. Consequentemente, a gente pode ter um atraso aí no plantio, uma redução na produção. Com essa redução na produção, o que pode trazer agora para nós? Um aumento no preço do milho. E aí impacta para quem? Para a pecuária, para a criação de ovos e suínos. Em novembro, Toninho, só se a gente pegar nesse mês, agora que está encerrando, o preço do milho na B3 já subiu mais de 10%. A gente teve um dia que subiu 5%, ontem subiu 3%. Então, assim, essa situação pode trazer um aumento no preço do milho, trazendo um impacto para a carne, para o leite, para a pecuária. Aí é aquela velha história. Aí a senhora que vai ao supermercado, a senhora vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nada, foi simplesmente atrasou a chuva, não plantou na época que devia, o custo de produção foi lá para cima e nós estamos pagando o preço. É isso. Então, assim, novamente, né, vai demandar muita estratégia, tanto para o produtor, né, claro, que precisa melhorar muito a sua dinâmica de produção, de comercialização, utilizar travas do futuro, armazenamento, que a gente sabe cada vez mais cria importância, a comercialização à vista. Então, ele vai ter que buscar tudo isso daí para gerar uma certa receita para ele sobreviver nessa safra. É verdade. E continuar plantando na próxima safra, no próximo ano. A roda tem que continuar girando. A roda tem que continuar girando e, por incrível que pareça, é um jogo de xadrez complicadinho. Não é fácil a gente que trabalha com empresa a céu aberto, que é o setor agropecuário, que depende tudo lá de cima. Leonardo Machado, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Você precisa voltar mais vezes aqui, está precisando voltar mais, certo? E estamos aí te aguardando, tá bom? É um prazer tremendo. Eu adoro vir aqui passar informações para o telespectador que gosta e aprecia o trabalho que é realizado. Obrigado, Leonardo. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado do trigo. O preço do pãozinho nosso de cada dia pode aumentar, viu? Já, já. E eu vou conversar com Cláudio Edmar Fernandes, economista, diretor da Campo Dourado, e nós vamos falar de armazenagem. Quanto custa construir um armazém em uma propriedade rural? Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Você não precisa deixar os presentes para a última hora. Mega liquidação de Natal Zema. Toda loja até 10 vezes sem juros no cartão. Aproveite e compre. Fritadeira Midéia, R$ 32,90 mensais. Liquidificador Arno, apenas R$ 129,00 à vista. Refrigerador Midéia, 347 litros, parcelas de R$ 279,90. Mega de verdade mesmo, é a mega liquidação de Natal na Zema. Não deixe para depois, vem aproveitar. O que é o Senar Mais?
é um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. O fim de ano chegou e a 99,5 FM entra nesse clima mágico para deixar sua ceia ainda mais gostosa. Na promoção Cestão de Natal, você concorre a dezenas de cestas natalinas da GA Brasil. São lindos baús recheados de delícias. E tem mais, cada cestão leva junto uma ave super frango Felicitar para deixar sua ceia perfeita. Promoção Cestão de Natal 99,5 FM. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça Rede Team. GA Brasil. Cestas Natalinas 2023. Espetáculo de Natal Araguaia Shopping. Venha visitar o Papai Noel e se encantar com nossa decoração. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Aqui a gente mostra os fatos que afetam a sua vida com uma visão ampla e objetiva. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7:30 da noite, na TV Serra Dourada SBT. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado do trigo. Em meio à quebra da safra atual e preocupações com a redução da área semeada para 2024, os preços do trigo agora no Brasil continuam em alta, conforme dados da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, que é o CEMA. Na última semana, a média gaúcha de uma saca foi de R$ 61,47, enquanto no Paraná, a mesma saca bateu na casa de R$ 73. Os especialistas afirmam que essa estratégia poderia elevar o preço do trigo para R$ 112 uma saca, representando aí um lucro de 106% sobre o custo de produção. Para o trigo, que é destinado para ração animal, o preço poderia chegar a quase R$ 71 por saca, com um aumento de 63%, e um lucro de 29% sobre os custos de produção. Mas dentro desse cenário desafiador, analistas destacam que a falta de utilização do mercado futuro para fixação de preços na temporada 22-23 resultou em perdas significativas para os produtores. A colheita atual do trigo está quase finalizada lá no sul do país, que é o maior produtor do Brasil, com o Paraná já tendo encerrado efetivamente suas atividades. O Rio Grande do Sul, a colheita atingiu basicamente 100% da área, superando a média histórica de 80% para a mesma data. E agora eu vou conversar com Cláudio Edmar Fernandes, ele é economista, diretor da Campo Dourado, e nós vamos falar de armazenagem. Quanto custa construir um armazém na sua propriedade? É caro, é barato? Vale a pena ter um armazém aí na sua propriedade para guardar a soja e para guardar o milho, para guardar o grão que você produz? É justamente a conversa que nós vamos ter agora. Cláudio Edmar Fernandes, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e eu tenho certeza que esse tema é um tema altamente interessante. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Bom dia. Bom dia. Cláudio, o Brasil, de maneira geral, tem um déficit em armazenagem fantástico, muito grande. Aí tem muita gente aí que planta soja, planta milho e chega a um determinado ponto, não tem onde guardar e tem que pagar, tem que alugar um armazém para guardar a sua safra. Aí você fala assim, mas compensa gastar aí 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões para construir um armazém? Compensa. Você vai ver que na conversa de hoje vale a pena.
Cláudio, me fala do produtor, daquele sujeito que planta soja e que planta milho. Seu Antônio, a gente vê que um produtor que tenha uma planta de 1.500 hectares, onde soja e safrinha, a gente vê que tem a viabilidade para a implantação do armazém. A gente tem alguns números muito interessantes mostrando o custo dessa armazenagem com a produtividade já bastante elevada, que é a média aqui do nosso estado, Goiás, de 70 sacas por hectare na soja e no milho 140. Esse produtor produz hoje em torno de 315 mil sacas. Então a gente vê que já tem escala para fazer um armazém. Quer dizer, ele produzindo 315 mil sacas, tanto de soja quanto de milho. Uma parte de milho, uma parte de soja, em 1.500 hectares. É uma fazenda com tamanho razoável, um tamanho bom. E ele não tem armazém, mas ele produz 315 mil sacas. Perfeito. Aí o que ele vai ter que fazer? Alugar um armazém para guardar essa... Justamente. Né? Ou ele aluga, vai pagar por saca para fazer o beneficiamento, a pré-limpeza e o beneficiamento e expedição desse grão. Em termos de saca, isso representa um custo de pelo menos R$ 4,00 É muito dinheiro, né? por saca, né? Muito dinheiro. Ou se ele entrega numa cooperativa e porventura ele não tem, não faz esse pagamento porque ele é um associado a uma cooperativa, ele tem em média um desconto ali de umidade em torno de 5% da sua produção. Também é um grande número. Então vamos para o custo da armazenagem, que é esse que você basicamente começou a falar. Então o produtor, ele tem, quando ele acaba de colher, ou se ele alugar, ou se ele for através de uma cooperativa, ele vai ter um custo de armazenagem, né? Perfeito. E esse custo de armazenagem, por exemplo, para 100 mil sacas, 100 mil sacas, um tamanho de armazém para 100 mil sacas. O investimento em armazém para 100 mil sacas, 2 silos de 50 mil e um silo pulmão de 10, desse tamanho ele daria a linha do BNDES-PCA, que é uma linha subsidiada de 7% ao ano. Há alguns bancos fazendo em 12 anos, é o caso do Banco do Brasil, Caixa, mas o que a gente tem visto muito os outros bancos fazer é o pagamento em 10 anos. Tá, então hoje um custo de um armazém para 100 mil sacas custaria 9 milhões e 200 mil. Perfeito. Então se eu tiver 9 milhões e 200 mil, eu construo um armazém para 100 mil sacas. Eu tenho aí 10 anos para pagar, juro de 7% ao ano, e aí ele vai custar lá no final do processo 12 milhões e 700 mil reais esse armazém. Perfeito. Ou seja, de 100 mil sacas eu vou ter um custo aí de 98 mil sacas, né? Dividindo ao preço de hoje, daria 98 mil sacas, e a gente convertendo para os 10 anos e dividindo pelo tamanho da área, que se ele não aumentar essa área, ele vai ter um custo de 6 sacas por hectare. 6 sacas por hectare, para implantar esse armazém. Justamente. Quer dizer, vai custar para ele 6 sacas por hectare. Por ano. Por ano. 6 sacos por ano. Tá. Agora, quem constrói, quem coloca um armazém na propriedade rural, tem benefício? Tem benefícios diretos e indiretos. A gente consegue visualizar bastante isso, principalmente a redução do custo do frete. É uma conta que é muito de produtor para produtor, a gente tem que deixar isso bem claro também, porque às vezes aquele produtor leva para o armazém da cooperativa a 60 quilômetros, 70 quilômetros de distância, ele vai pagar a mais. Às vezes a cooperativa está mais perto, ele vai pagar a menos, né? Ou entregar no vizinho. Mas ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Se ele tiver 100 mil sacas, ele vai ter que pagar essas 100 mil sacas para transportar, para sair da fazenda dele e levar até onde ele vai guardar. Justamente. A gente colocando o custo de R$ 4,50 por saca e trazendo agora para um armazém dentro da sua fazenda, que vai ter o deslocamento somente da lavoura até a sede, a localização do armazém, ele teria uma redução do custo de frete, trazendo para sacas em torno de 7 sacas por hectare. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente visualiza muito isso. Esse é o principal redução do custo do frete. Ele vai ter uma otimização da lavoura, vai ter uma colheita mais rápida, ele terá também
um incremento na produtividade, porque como ele está colhendo mais rápido a soja e, consequentemente, está plantando o milho safrinha mais rapidamente, ele tem um aumento de produtividade também no milho. Esse é um ganho. É isso que você está acabando de falar agora, é o seguinte, se eu colher a minha soja ou o meu milho, e eu vou ter que levar esse milho ou essa soja para um armazém a 50, 60 quilômetros da minha propriedade rural, eu vou ter que pagar esse transporte. Quer dizer, se eu já estiver dentro da minha propriedade, acabou de colher, eu já levo para o meu armazém, eu já não tenho mais essa despesa. Justamente. Fora a fila que tem nas unidades, a gente vê um problema crônico na nossa região, as filas... Transporte. E às vezes não tem caminhão para você transportar. Caminhão. Justamente. E a colheita fica armazenada no caminhão, né? A colheita fica armazenada no caminhão e às vezes você pode dar o azar aí de ficar 2, 3, 4 dias. Então é um baita de um problema muito sério. Então hoje, se eu construir um armazém na minha propriedade, com certeza absoluta, eu vou ter aí no mínimo uns R$6 de lucro por saca a mais. Em torno de 6 sacas a mais por hectare. É muita coisa. É muita coisa. É uma preocupação, a gente vê, está piorando a questão da armazenagem, o déficit só aumenta. Cláudio, se eu for pegar na ponta do lápis, então, se eu tiver uma propriedade rural e eu não tenho armazém, como diz, nós estamos andando para trás aí, no mínimo, para não andar nada, 5 sacos por hectare. A gente tem visto, e isso é fato, o produtor está hoje, por uma questão estratégica, deixando de ganhar mais dinheiro ainda, porque boa parte está indo para o cerealista, está indo para a cooperativa, está indo para a mão de terceiros que não o produtor. Tem uma estatística que fala que 20% somente dos produtores brasileiros têm um armazém em sua fazenda. Então temos 80% a crescer ainda nesse setor. Caramba, mas é muita coisa. Esses números são assustadores, viu? Para quem planta soja e milho sabe do que eu estou falando. Bom, se você que está nos acompanhando tiver algum problema, alguma dúvida e quiser bater um papo com o Cláudio, tem o endereço do Cláudio aí, você liga para ele, é o 649-9994-9464. Tá aí, tem também o site www.campodouradoconsultoria.com.br. A Campo Dourado é uma empresa especializada só na construção, planejamento e assessoria para armazenagem. Então, você tem só 2 caminhos. Ou leva um prejuízo de 5 a 7 sacas por hectare, ou então constrói um armazém, que eu acho que é a coisa muito mais viável, porque você pode vender a hora que você achar que deve. É isso, né, Cláudio? Justamente. E a estratégia, nesse momento de preços tão achatados e também... Posso ser? Pode. A estratégia seria fazer um armazém menor e pelo menos guardar uma parte. Guardar uma parte e fazer também a prestação de serviço para o vizinho, para terceiros. É verdade. Ajuda bastante na viabilidade econômica do empreendimento. Tá certo. Eu conversei com Cláudio Edmar Fernandes, economista, diretor da Campo Dourado, e nós falamos sobre construção de armazéns. O Cláudio, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, senhor. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.